Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Piperaio Hardware, mais um teste com várias placas de vídeo para tirar as dúvidas de vocês. Lembra daquela 1060 da PCIe com memória RAM do tipo GDDR5X que eu trouxe aqui no canal em fevereiro? Para quem não assistiu, o vídeo está aparecendo aqui nesse canto, recomendo que assistam para que vocês entendam o contexto desse teste. Basicamente, em resumo, aquela é uma placa que usa uma GPU de GTX 1080. Sim, uma 1060 usando um chip de 1080. Logo, o tipo de memória é o mesmo da 1080, GDDR5X. E a GDDR5X consegue rodar nativamente em 11 GHz. 3 GHz a mais do que normalmente a memória das 1060 comum roda. E isso traz um benefício muito interessante para essa placa, um aumento de desempenho. Naquele vídeo eu mostrei alguns testes, hoje vai ser um pouco mais detalhado. Eu vou colocar 1060 de referência, 1060 Strix, que é uma das melhores que existe no mercado, versus a 1060 GDDR5X da PCIe com RAM a 11 GHz, e um outro teste com ela em overclock na GPU também, para a gente ver o quanto essa placa consegue entregar no seu máximo desempenho. Será que ela bate a 580? Será que ela bate a GTX 1660 que acabou de lançar? Interessante, não é? Vem comigo, vamos conferir. Trazendo o melhor em design e qualidade de construção, o gabinete Case White é a escolha certa para uma montagem descomplicada de um setup diferenciado. Conheça os detalhes pelo primeiro link na descrição. Pensando em comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade, conheça e visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Deu tela azul nos jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende todo o Brasil. E para Water Cooler Custom, importação sob demanda e componentes diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Então vamos lá pessoal, bancada completa na descrição, deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá conferir os gráficos e no final desse vídeo eu vou colocar os testes lado a lado para que vocês possam conferir com calma o desempenho dessas placas que eu falei para vocês. Então nós temos aqui um gráfico com várias placas de vídeo, tanto em Full HD quanto em 1440p. A média nas barras azuis, mínima na barra amarela. E nós vemos, pessoal, uma coisa bem curiosa e vai se repetir em todos os testes. A 1060 GDDR5X com a GPU em estoque, sem alterar nada, só alterando a frequência da memória RAM, e isso aqui não é nem overclock, porque a memória RAM dela consegue rodar nessa frequência, ela foi projetada nessa frequência. Colocando ela a 11 GHz, ela é mais rápida que uma das melhores 1060 do mercado, que tem um clock lá em cima, mais de 2000 MHz da GPU. Ela consegue ser melhor que ela, melhor que a 1100 Strix. Olha que coisa interessante. E fazendo o overclock na GPU, deixando ela pau a pau no clock da 1100 Strix, ela vai lá em cima, ela sobe mais ainda. Não foi capaz aqui nesse caso de passar a 1660, mas em certos testes ela fica até bem próximo. Então nós estamos vendo aqui o teste Assassin's Creed, nós vamos ver aqui agora o teste em Battlefield. Isso vai se repetir em todos os cenários. Ela consegue ficar sempre acima em relação a 1100 Strix, bem acima em relação à placa de referência. Aqui, por exemplo, em Full HD a gente vê que a 1100 de referência está fazendo 67 quadros, enquanto que a 1100 GDDR5X, essa da PCIe, que não, nem é tão cara, custa 1000 e pouco, basicamente o mesmo preço das outras 1060, com esses ajustes, só alterando a GDDR5X. Uma coisa bem simples que eu ensinei para vocês naquele outro vídeo. Aumentou aqui um frame rate legal. Fazendo overclock na GPU, 10 frames de diferença para 1060. Encostando aqui, pessoal, ó, 3 frames de diferença para 1660, que é uma placa mais cara. Agora a gente está vendo esse diferencial. A gente está fazendo um overclock na placa, está alcançando uma placa mais cara. Tudo bem que nesse overclock a placa esquentou pra caramba. Lá no final do vídeo eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês, porque não é um modelo muito bem preparado para overclock. Ele é um modelo com dissipador simples ali, enfim. Então, CSGO é um jogo que acaba ficando um pouco bagunçado, as mínimas, as médias, mas fica bem parecido aí as placas.
Nós temos aqui o jogo Dota 2, que é uma situação também parecida, né, que acaba tendo um gargalo em Full HD por conta da engine, da forma como o jogo é feito, mas um jogo já mais relevante aí, novamente essa diferença entre a GDR5X a 11 GHz, ela superou a 580 Golden, que é uma das melhores 580 que existem, superou a Strix e superou aí tranquilamente a 1100 de referência, ficando muito próxima em relação a 1660. Inclusive aqui em Quad HD você está vendo que é 2 frames de diferença para 1660. Claro que aqui nesse caso ela não chega nem perto da 1660 Ti ou da 2060, que são placas consideravelmente mais rápidas. Então, basicamente é isso. Eu vou passar os gráficos para vocês podem parar aí o vídeo, dar uma olhada com calma. Vai se repetir em todas as situações. Aqui nesse caso, no GTA V, ela até passou a própria 1660 rodando em Full HD. Ela entregou mais desempenho que uma placa nova, que tem mais performance, uma arquitetura renovada. Mass Effect Andromeda, vocês estão acompanhando aí. Metro Exodus, um jogo lançamento, ela passou novamente a 1660. Claro, pessoal, aqui nesse caso ela está passando com esse plus de fazer overclock na GPU. Todas as placas aqui fazem overclock também, é óbvio. Se eu pegar as novas placas aqui de 1660 e fazer overclock nelas, elas também vão passar novamente ali essa GDR5X. Mas eu estou fazendo esse teste específico dessa placa para mostrar o quanto ela pode fazer se você fizer os ajustes que eu ensino. O ajuste básico, que é dos 11 GHz, já é bem eficiente. Você já tem bem mais desempenho do que uma 1060 comum. Acaba te ajudando, dá um gás extra em situações que, por exemplo, você está aqui fazendo menos de 60 na mínima e você com esse ajuste nos 11 GHz passa a fazer 61 na mínima. Então é nesse caso que eu estou mostrando para vocês que essa alteração faz diferença, faz sentido. Nós temos aqui o teste Project Cars 2, então mesmo ganho de desempenho, né, interessante aí, ó, saiu de 58 para 64, rodando no Ultra. Então você deu um gás a mais na placa. Em relação a 1060 referência, ela aumentou a mínima, aumentou a média, que nesse caso, estranhamente, a Strix acabou ficando um pouco maior na média. Eu acredito que por conta do teste ser longo, como essa GDR5X acabou esquentando bastante, vocês vão ver isso depois nos testes, ela vai esquentando mais que a Strix, ela acaba, conforme o tempo, vai reduzindo um pouco o clock. Então a 1060 Strix acaba tendo um diferencial. E aí eu quero já deixar claro para vocês, tá? A gente está fazendo esse ajuste, a placa vai esquentar mais e você vai precisar dar uma acelerada na fan para que ela não fique muito quente, senão ela pega 80 graus fácil com 11 GHz mais overclock na GPU. Esse modelo específico da PCS que eu estou testando é quente, beleza? E a Strix vai ter a vantagem de, pô, ela entrega menos desempenho? Beleza, mas ela é muito mais fria e com isso muito mais silenciosa. Então eu não tô aqui para falar que os modelos custom são lixo, muito pelo contrário. Tô aqui para mostrar um ajuste para quem já tem essa 1060 GDR5X e quer ganhar mais desempenho. É só você ficar de olho na temperatura, fazer um perfil de fan custom no Afterburner e ter ali um desempenho maior. Rainbow Six Siege, vocês estão vendo aí a diferença. Resident Evil 2 saiu aqui de 77 quadros na média para 96, cara, quase 20 frames a mais com esse ajuste na GDR5X, ou quase 10 frames a mais apenas subindo a frequência da memória. Shadow of the Tomb Raider também tendo um ganho de desempenho, sempre acima da Strix. Watch Dogs 2, Witcher 3, basicamente a mesma coisa, encostando aqui na 1660. Agora vamos ver o gráfico de performance relativo, nos gráficos que eu mais gosto de ver, porque eu pego a média de todos os resultados e coloco em porcentagem. Vamos ver a diferença agora? Bora lá. Nós temos aqui então a 1060 Founders da NVIDIA entregando 7% a menos a 1060 da PCIe com esse ajuste na GDR5X em 11 GHz. Lembrando que não é só a PCIe que traz essa placa de GDR5X, tem Zotac, tem outros fabricantes, Galaxy, enfim. Então,
aumento de 7% em relação a uma 1060 comum, certo? Fazendo o overclock na GPU também, além dos 11 GHz, nós temos aí um aumento mais interessante de 11% em relação a uma 1060 comum. Aumento esse que deixa ela 4% abaixo de uma 1660, né? E acima 3% em relação a uma 580, uma das melhores, normalmente, uma das melhores 580 que existem no mercado, está sendo batida por uma PCIe ajustada aqui na frequência da GPU e na frequência da memória. 2060 tá, putz, lá em cima e não tem comparação, não tem como alcançar essas placas com esse overclock. E aqui a gente está vendo a performance em 1440p, aonde a diferença para 1660 fica 2%, né? A diferença para ela em 11 GHz fica 4%. A gente vê claramente, né, nitidamente, que o ajuste dos 11 GHz é muito mais eficiente. Se você pega aqui, ó, a gente está ganhando 9% em cima da 1060, alterando a RAM em 11 GHz. Aí você faz o overclock e ganha mais 4%. Tá valendo mais a pena, caso você queira optar por um, subir a memória. Porque você não está nem fazendo overclock. A memória é para trabalhar assim, né? E vai esquentar menos, porque você só está subindo a memória, você não está overclockando a GPU, né? Então, para finalizar, né, já encerrando esse teste, na minha opinião, vale mais a pena você fazer o ajuste na GDDR5X apenas, ele é mais eficiente, a placa não vai ficar tão quente, tá? Caso você queira, né, você é mais overkill, você quer, não, quero o máximo do máximo, você pode fazer o overclock que eu fiz, eu vou colocar na tela a forma como eu rodei a placa, a frequência que eu rodei, eu coloquei power limit no máximo, aumentei a tensão da placa. Sim, ela vai esquentar mais, ela fica mais quente. Se você acelerar a fan, você vai ter mais ruído, mas a placa vai esquentar menos. Então são decisões que você tem que tomar. O que é o ponto-chave, o ponto importante aqui é por que a 1060 GDDR5X não veio a 11 GHz. É um puta diferencial, ela passa 580. Aqui no caso, em 1440p ela ficou 2% abaixo, mas porque a gente começa a falar de uma resolução um pouco maior, mas em Full HD ela ficou 1%, né, com a melhor 580, com o clock ali 1400 e tralalá. Por que a 1060 GDR5X não veio a 11 GHz? Ela usa uma GPU de 1080 que já trabalhava com uma RAM nessa frequência, né? Enfim, então é um ajuste que eu acho muito interessante, muito válido. No caso da placa da PCIe, 3 anos de garantia no Brasil. Então você está bem garantido com a placa, né? E é um ajuste que eu recomendo que vocês façam para dar um alívio. Às vezes você está ali rodando algum jogo com uma configuração gráfica muito pesada, 50 quadros, com esse ajuste, pô, ganhou 10 quadros, vai para 60. É muita coisa, é uma coisa bem relevante, beleza? Então pessoal, é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Realmente a 1060 GDR5X é bem tunada, dá pra gente mexer muito nela, né? Foi um resultado bem curioso, a gente vê que só subindo a frequência da RAM ela passou a melhor 1060 GDR5 que existe, que é a Strix, uma das melhores, com clock estupidamente lá em cima. Fique agora com os testes lado a lado, volto em breve em mais um vídeo, grande abraço e até mais.